Queridos, nós vamos ler 1 Samuel e o que eu vou falar vai abarcar muitos textos de 1 Samuel. Então, eu vou ler 2 textos agora e depois, você que gosta de acompanhar, você permaneça com a sua Bíblia aberta e nós vamos, então, falar de muitos outros textos aí. O Helder vai ficar preparadíssimo lá, ok? Para nos auxiliar. Veja bem, 1 Samuel capítulo 10, verso 24. Diz assim: E Samuel disse a todos: Vocês estão vendo o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. Amém? Vocês estão vendo o homem aí que Deus escolheu? Disse Samuel. Não tem ninguém igual a ele. Ele é o escolhido do Senhor. Depois nós vamos lá para o capítulo 15, verso 27 ao verso de número 29. A palavra de Deus diz assim: Quando Samuel se virou para sair, Saul, que é o cara lá do capítulo 10, verso 24, que ninguém tinha igual a ele, ok? Agarrou-se na barra do manto dele, de Samuel, e o manto se rasgou. E Samuel então disse a Saul, aquele homem do capítulo 10, verso 24, O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Ok? Verso 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se possa arrepender. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esta noite. O que nós já vivemos até aqui, se nós parássemos aqui, ó Deus, nós já sairíamos daqui bem alimentados. Já sairíamos daqui, ó Deus, com a certeza da soberania do Senhor, do amor do Senhor e da graça do Senhor sobre nós. Mas, ó Deus, o Senhor ainda nos permite ter a Tua palavra, revelação escrita, e nos dá, ó Deus, o privilégio, o presente de ter a iluminação do Espírito para que nós possamos entender alguma coisa da Tua palavra e extrair, ó Deus, mais nutrientes para a nossa vida. Nos abençoa aqui nesta noite. Tem misericórdia de nós e nos faça entender. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Queridos, eu vou falar coisas sérias para você aqui nesta noite. Como eu já adiantei um pouco hoje pela manhã, existem muitos pensamentos que rondam a minha cabeça a respeito da vida espiritual. E eu tenho muita preocupação com a vida espiritual das pessoas. Eu gostaria que as pessoas vivessem sempre uma vida gloriosa com Deus. Gostaria muito que você fosse muito feliz e realizado com o Senhor. Não apenas aquela felicidade, aquela realização que muitas vezes a gente fala, como aquela mulher sunamita, não é? Que ela encontra-se com um discípulo do profeta e ele diz, vai bem contigo? E ela diz, está tudo certo. E quando a gente sabe, porque nós conhecemos o texto bíblico, a gente sabe que não tem nada certo. A mulher tinha acabado de ter o filho morto, ou ela tinha muita fé, ou ela estava fora da realidade. Não tinha nada certo. Então, o meu desejo é que a sua alegria, a sua felicidade, o seu contentamento, ele seja real. Nós não estamos falando de isenção de dificuldades, isenção de problemas. Isso seria muito utópico, seria muito fora da realidade. Mas que você tivesse realmente tanta satisfação em Cristo, que você pudesse passar por essa jornada da vida com contentamento no coração, com alegria no coração, com aquela certeza de que sua vida está segura em Cristo Jesus. Eu sempre apreciei muito as narrativas do livro de Samuel, porque elas são empolgantes, elas são emocionantes e até mesmo cativantes. Aliás,
você, quando lê a Bíblia toda, de capa a capa, você passa por textos que eles são assim, né, difíceis de ler, enjoativos, maçantes, mas você esbarra, principalmente no Antigo Testamento, em histórias que são maravilhosas. E Samuel traz essas histórias. Se o cinema mundial olhasse com carinho para esses textos, eu tenho certeza de que grandes sucessos sairiam daqui, porque as histórias são maravilhosas, não é? E a história de Saul é uma história impressionante. E sempre que eu leio a história de Saul, eu me faço a seguinte pergunta. Acho que podia desligar esse aqui só, tá? Porque está muito direto aqui em mim e eu estou meio... Eu faço a seguinte pergunta: como é que pode um homem chamado por Deus de uma forma tão linda, a ponto do profeta do Senhor dizer para o povo assim: olha, está vendo esse homem aí? Não tem ninguém igual a ele. Esse é o homem que o Senhor escolheu. Como que pode um homem com um chamado desse, e depois, já eu vou contar para você um pouquinho de como é que foi isso, acabar de forma tão trágica? É por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem o seguinte: nos passos da tragédia. Como é que pode isso acontecer? E automaticamente eu transporto esse questionamento para a nossa realidade e penso em pessoas que tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Elas falam da sua conversão com grande entusiasmo. Elas se lembram do dia em que elas se encontraram com Jesus. Agora mesmo, na entrada aqui da igreja, alguns irmãos estavam ali, viu que chegou um homem, né? E ele estava alterado pelo álcool, e ele agarrou ali na minha mão e citou o nome do pastor anterior, sabe onde ele está? Disse que tocava guitarra aqui, tá, irmãos? Você tocava guitarra aqui nessa igreja? E ele me segurou e eu convidei ele para entrar, e ele não disse que não era digno, que ele estava muito feio. Eu é que estava bonito, ele estava feio. E ele não soltava a minha mão. Eu falei, então agarrei ele pela gogó e falei, você vai entrar na marra. Aí ele resolveu ir embora. Como é que pode pessoas que às vezes conseguem narrar momentos tão gloriosos com Deus, não é? E elas se lembram do primeiro amor, elas falam como elas eram próximas de Deus, elas falam como tinham sonhos com Deus, como elas tinham expectativas de futuro com Deus, mas com o passar dos anos, suas vidas esfriaram. Elas não buscam mais a Deus por alegria em ter o Senhor como Salvador. Buscam a Deus para sobreviver. Não tem mais aquele entusiasmo. Não tem mais aquele primeiro amor no coração. Não tem mais aquela alegria de estar com o Senhor. Eles buscam a Deus, eles falam em Deus, eles manuseiam coisas relativas ao Senhor, mas para sobreviver. Elas não vão mais à igreja com aquela alegria do salmista lá no Salmo 122, verso 1, quando ele diz: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já pensou um negócio desse? Você consegue viver isso? Aquela alegria de você chegar na sua casa e dizer assim: olha, irmãos, filhos, mulher, marido, hoje é dia de culto. Todo mundo, opa, vamos para a igreja. Na sua casa é assim? Ok? Aquela alegria no coração. Você acorda domingo de manhã, você pensa assim: hoje é dia de culto, e a coberta está quentinha. Não é? Ou no meio da semana, chega num culto de meio de semana, você diz: gente, hoje é dia de culto, está todo mundo cansado, está todo mundo morto. É por isso que eu digo, às vezes, assim, o crente, acho que ele não gosta de culto. Eu não sei como é que vai ser na eternidade, porque diz que lá é só culto, né? Ou como o salmista, no Salmo 84, verso 10, melhor é um dia nos teus atos, Senhor, do que em qualquer outro lugar 1000 dias. Já pensou isso? A alegria do salmista. As pessoas conheceram o primeiro amor, mas foram esfriando.
Elas passaram a ir à igreja porque lá é o seu último subterfúgio para não afundar nas suas decepções, nas suas desesperanças, nas suas mágoas, mas não mais porque amam tanto o Senhor. Talvez ir à igreja pode trazer alguma esperança. A esperança de que algo sobrenatural possa acontecer. Quem sabe o meu marido se volta para o Senhor? Quem sabe? Quem sabe a minha mulher, de tanto ouvir a palavra de Deus, ela se torne mais amável? Quem sabe o meu filho se converta? Quem sabe eu poderei dizer de todo o meu coração, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que frase maravilhosa, não é, irmão? Amém ou não? É você poder dizer uma coisa dessa? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Imagina você viver essa realidade, você e a sua família engajada na obra do Senhor, servindo a Ele com alegria na igreja local. Que coisa maravilhosa! A proposta de Deus para Saul foi exatamente essa. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua casa estarão a serviço do Senhor. Saul foi chamado para ser um mediador entre Deus e o seu povo. Ele seria o rei humano e Deus então governaria por seu intermédio, o intermédio do seu ungido. Ali ele foi ungido do Senhor, não é? Então, lá no capítulo 9, verso 17, diz assim: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: esse é o homem de quem lhe falei, ele vai governar o meu povo. Olha só que coisa. Você já imaginou um negócio desse? Você está numa sucessão pastoral aqui na igreja e entra alguém aqui, né? Foi convidado para pregar nessa noite. Aí, de repente, Deus fala ao coração, à mente de uma pessoa aqui da igreja e diz: está vendo esse homem que está entrando aí? Ele é o meu ungido que vai pastorear essa igreja. Nossa, que coisa sobrenatural. Que coisa maravilhosa. Foi isso que aconteceu com Saul. Mas alguma coisa deu errado nessa história. Alguma coisa frustrou todas as expectativas. Alguma coisa saiu do eixo. Será que foi o Senhor que errou? Claro que não. O que eu quero mostrar para você hoje, a tese que eu quero oferecer para você aqui nessa noite, que eu quero te mostrar, é como algumas atitudes do nosso coração podem contribuir para a gente viver, ou melhor, para a gente não viver uma vida espiritual abundante. Como que algumas coisas, alguns comportamentos, algumas decisões que tomamos, algumas formas que nós temos de operar a vida cristã, podem contribuir para que a nossa vida não seja tão gloriosa assim na mão de Deus, a despeito de um dia eu ter encontrado com o Senhor e dito sim para Ele. Eu quero te mostrar como que isso pode mudar a vida das pessoas. Então vamos dar uma olhadinha para a vida de Saul. E a primeira coisa que a gente vai ver é essa unção maravilhosa de Saul. O capítulo de 9 a 10 é a melhor fase da vida de Saul. Os capítulos de 9 a 10 falam da unção de Saul, da aceitação por parte do povo e para a predisposição dele, de certa forma, de estar ali. Não é? É a parte mais bonita da história. Se você ler, você vai ver que é uma coisa maravilhosa. O povo clama por um rei. Não vamos falar das razões, mas o povo clama por um rei. Quem estudou Juízes aqui nas quintas-feiras, viu que uma das frases mais emblemáticas do livro de Juízes era assim: não havia rei em Israel e cada um fazia o que dava no seu coração, na sua cabeça, o que achava certo. Não é? Então, essa fala do livro de Juízes, que a gente entende que pode ter sido Samuel que escreveu o livro de Juízes, então essa fala, se foi Samuel, ele já está pavimentando a leitura ali, para aqueles que estão lendo isso vão entender, por isso que nós precisávamos de um rei. Não é? Então seria inevitável isso, em algum momento da história isso seria inevitável.
Então o povo pede um rei. E começa a narrativa, então, de como que esse rei chega. E o texto vai dizer que Deus falou com Samuel, né? Olha, vai ter um homem aí que vai sair em busca das ovelhas do seu pai. As ovelhas perdidas do seu pai. Estão aí umas ovelhas perdidas, ele está andando por aí, está junto com um outro homem, um servo. Ele é da tribo tal, da família tal. A hora que você encontrar com ele, você já sabe de tudo. Ele é a pessoa que eu quero ungir. Isso acontece. Saul sai em busca das ovelhas do seu pai, ele chega numa determinada cidade para procurar um profeta, que naquela época se chamava vidente, para saber onde estão essas ovelhas. E quando chega lá naquela cidade, quem é que está lá? Quem é o profeta que vai falar ao povo? É o profeta Samuel. E Samuel já sabia de toda a história. Então dá o melhor lugar para Saul, pede para servir a melhor comida para Saul. Ele não está entendendo nada. O que está acontecendo isso comigo? Pô, cheguei aqui para procurar um conselho com esse homem, não conheço quase ninguém aqui, ele está me dando um lugar de honra, ele está me dando uma comida de honra. O que está acontecendo? E Samuel, então, vai trabalhando ali com Saul até o momento em que revela para ele: você é escolhido do Senhor para ser o rei de Israel. É a melhor fase da vida desse homem. É o momento da sua unção. Uma unção maravilhosa. Depois, a gente começa a voltar os nossos olhos para aquelas atitudes destrutivas da vida de Saul. Por que não deu certo? O que teve no comportamento desse homem, nas atitudes desse homem, que contribuíram para que o reinado dele não fosse um reinado abundante, próspero? Por quê? O que aconteceu com ele? O que ele fez para que acontecesse aquilo que nós lemos aqui no capítulo 5, que ele agarra na orla do manto de Samuel, porque Samuel ali deu um basta para ele e disse: olha, acabou, meu amigo, Deus rejeitou você. Você não tem mais condições de ser rei. Ele vai colocar no seu lugar alguém que é melhor do que você. Ele não é menos pecador do que você, mas ele é melhor do que você. E aí, naquele desespero, Saul fala assim: olha, Samuel, pelo menos vamos adorar comigo, para que a minha honra não seja descredibilizada aqui na frente do exército. Então, tem como você ir comigo? E Saul, então, vira as costas e tenta sair, Samuel, vira as costas e tenta sair. Saul, numa atitude de desespero, agarra na roupa dele e a roupa rasga. E Samuel aproveita isso e diz: está vendo isso que aconteceu aqui? Rasgou a roupa? É isso que Deus está fazendo no seu reino. Quando você lê a sequência do texto, você vai ver que, por misericórdia, Samuel ainda vai com ele até o momento da adoração, para que ele não seja desonrado na frente dos seus homens. Mas houve algumas atitudes destrutivas. No dia em que Saul foi apresentado ao povo como rei, ele já apresentou um comportamento que seria o padrão de toda a sua vida. Deixa eu fazer uma digressão aqui, que não está aqui, tá? Juventude, você que está procurando um casamento, amém? Você que quer casar, construir uma família. Nós temos aqui meninos e meninas que querem fazer isso, amém ou não? Está todo mundo arrumado? Não, né? A crise está aí, amém ou não, irmãos? Mercado está difícil. Cuidado que o mercado está difícil. Então, preste atenção. O namoro é um momento maravilhoso que Deus dá a você para você conhecer padrões e comportamentos que, se não forem corrigidos e tratados no namoro, vai perdurar durante todo o seu casamento. Entende isso? O namoro é um momento em que tem indícios, em que sinais são emitidos de perfis, de padronizações, que, se não forem tratados, vai permanecer durante todo o seu casamento. E Saul apresenta um padrão de comportamento já no dia da sua inauguração. Olha o que diz aí o capítulo 10, versos 20 a 22.
Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Saul era da tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matri foi escolhido, uma família lá dentro da tribo de Benjamim. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis, que é dessa família. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou e o Senhor disse, sim. Onde é que ele estava? Escondido no meio da bagagem. Entende isso? Ele estava escondido no meio da bagagem. E essa atitude de fuga, de negligência, de medo, de descaso, vai seguir a vida dele. Ele foi chamado por uma missão nobre, e a negligência com as coisas espirituais vai ser a pior armadilha da vida de Saul, já demonstrada no dia em que ele vai ser apresentado às pessoas. Ele sabia que ele ia ser ungido rei. Samuel já tinha dito isso para ele, ele já tinha topado, mas naquele dia ele se escondeu no meio das bagagens. E é interessante que quando descobriram ele, gente, imagina a cena, tá? O texto bíblico diz que ele era um homem muito grande. Ele era tão grande que as pessoas mais altas que estavam ali só batiam no seu ombro. Imagina um homem desse escondido no meio das bagagens. Não é verdade? Um gigante. O cara não tinha como se esconder, né? Então, a forma como ele vai lidar com as coisas do Senhor vai ser a sua pior queda. Ele vai se perder nos detalhes. Ele vai fazer coisas religiosas. Presta atenção. Ele vai fazer coisas religiosas, mas ele vai se perder na adoração. Ele vai se apresentar para a religião, mas vai se esconder para a adoração. São detalhes na vida desse homem. E detalhes na nossa vida também. A forma como ele vai lidar com o Senhor vai ser a sua pior queda. E essas atitudes, esses detalhes, melhor dizendo, espirituais, de grande relevância para o Senhor, vão revelar que, a despeito de Saul cumprir os ritos religiosos, o seu coração não está nas mãos do Senhor. Ele cumpre as coisas espirituais, mas o coração dele não está nas mãos do Senhor. Por essa razão, Samuel disse a ele, lá no capítulo 15, versos 22 e 23, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência a Saul é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou você como rei. Olha só que coisa dura que esse homem está ouvindo. Para Saul, era mais importante vir à igreja do que ser um adorador em espírito e em verdade. Entendeu isso? Para Saul, era mais importante vir ao culto. Para Saul, era mais importante entregar um dízimo, cumprir suas funções ritualísticas na igreja, rigorosamente, religiosamente, do que adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com o coração nas mãos do Senhor, na dependência do Senhor, na confiança no Senhor, na submissão ao Senhor. E aí nós vamos ver aqui, nesse momento, nessas atitudes trágicas dele, justamente esses passos da tragédia. O primeiro deles está aí no capítulo 13, versos de 8 a 11, na parte A do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul então começaram a se dispersar. Então ele, Saul, ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Religião. Ok? Religião. O que está acontecendo aqui? Samuel disse assim: olha, você vai para o campo de batalha, mas você não vai fazer nada enquanto eu não chegar. Você vai esperar 7 dias. No 7º dia eu vou chegar. Você já imaginou você ansioso com uma palavra dessa? Você está num campo de batalha, o inimigo está à sua frente, e o pastor diz para você assim: não faça nada.
Você não tem que fazer nada, espera eu chegar. E aí você olha para trás, os crentes estão tudo indo embora. Estão tudo dispersando. E você com essa palavra, mas o pastor disse para eu esperar. Olha a ansiedade do coração do cara, não é? O que é que ele fez? Falou assim, opa, peraí, deixa eu realizar alguma coisa aqui. Chama aí, manda trazer os sacrifícios, manda trazer o holocausto. E Saul, então, ofereceu o holocausto. E quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou. E Samuel, então, foi saudá-lo. E Samuel olhou para ele e perguntou, meu amigo, o que você fez, cara? Tipo assim, por que você fez isso? Qual que é a autoridade que você tem para fazer isso? Quem te ungiu sacerdote para você fazer isso? Onde que Deus pediu a você para fazer isso? Em que momento Deus falou para você, se Samuel não aparecer aqui, faz você mesmo, não é? Na sua insensatez, Saul valoriza mais o sacrifício como uma forma de livrá-lo da derrota do que obedecer à ordem de Deus que lhe daria a vitória. Primeiro passo de Saul para a tragédia da sua vida foi a insensatez, que é o contrário da sabedoria, né? Ele agiu por conta própria, e ao agir por conta própria, ele demonstra que não tem nenhuma confiança no Deus que fez dele rei. E aos 45 do segundo tempo, Samuel chega. Muitos crentes sucumbem à fé, porque está achando que Deus está demorando. Muitos crentes agem por conta própria, como Sara, esposa de Abraão, porque não confiam nas promessas do Senhor. Então começa a agir por conta própria, começa a fazer do seu jeito. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Entende isso? Sabe por quê? Porque nós não sabemos fazer as coisas. Nós somos sujeitos do pecado. Então não edifique a sua vida confiando nos seus achismos. Não edifique a sua família confiando na sua sabedoria. Não faça isso. O mundo e os crentes acabam comprando uma ou outra ideia, nos ensinam atitudes que são contrárias à palavra de Deus. São atitudes, presta atenção nessa palavra, tá? Que nos dessantificam. Entende isso? Isso se aplica a nós, não é? Como, por exemplo, criação de filhos. Eu já tive oportunidade, nesses quase 20 anos de ministério pastoral, de tocar em assunto de filhos com os pais, com alguns pais especificamente, dentro da palavra de Deus, para exortar e ouvir de uma forma delicada, mas a frase queria dizer isso, meu filho, minhas regras, quem cria sou eu. Entende isso? Criar filhos fora da sabedoria bíblica. Então eu vou conduzindo aquela criação de filhos conforme o mundo vai me orientando, com liberdade, não pode pressionar muito, não pode reprimir, não pode disciplinar, tem que ter paciência com ele, não pode apertar muito, porque senão ele vai embora. Já ouviu isso? E muitas vezes o crente perde o filho para o mundo, porque não foi rigoroso e enérgico biblicamente com ele. Hoje eu tive com os juniores, com teu filho. Eles me perguntaram muitas coisas. Quer saber se bebê vai para o céu quando morre, se cachorro vai para o céu? Coisa do Vitor lá, ó. Turma do Vitor e do Davi, não é? Se vai ter cachorro no céu. Falei, vocês já são tudo pai de pet, é isso? Mãe de pet? Já está querendo, preocupado se vai ter pet no céu? Não é? E eu falei para eles muito claramente, nós usamos lá textos bíblicos, não foi, Vitor? Usamos os textos bíblicos lá, contei a história do rico e do Lázaro para eles e falei para eles. A gente decide a eternidade quando? Eles me responderam, em vida. E eu perguntei para eles, vocês sabem quando vocês vão morrer? Não.
Então, quando que você tem que decidir por Jesus? Eles responderam, hoje. Entende isso? Criação de filhos, casamento, e isso envolve o uso do dinheiro, do tempo. Gente, presta atenção, as pessoas já estão casadas separadas. Meu dinheiro, minha casa, meu carro, minhas roupas, meu espaço no armário, minha cozinha, minhas coisas. As pessoas já estão casando separadas. Já estão casando, marcando território. Quem é que está ensinando isso? É a palavra de Deus? Não é. Quem é que está orientando essas pessoas? É o Espírito do Senhor? Não é. Isso é sabedoria humana. Eu não vou nem pôr a culpa no diabo, não. Isso é sabedoria humana. Isso é direção do mundo. As pessoas já estão casadas separadas. Imagina você no dia do teu casamento, não, eu não vou assinar comunhão de bens junto, não, tem que ser tudo separadinho. Bom, você já está pensando, você não quer casar comigo, não? É isso mesmo que está acontecendo aqui? O pessoal já está casando com aquela perspectiva assim, ó, e se a gente separar? Fiz 28 anos de casado com a Marina ontem. 28 anos de casado. Quem falou parabéns aí? Ô, meu querido. Falar nisso, ontem você chegou no carro de touca, assim, eu tomei um susto, pensei que você ia levar tudo, hein? E aí, pastor? Eu falei, não vai levar tudo. Eu com aquela mansidão carioca que já está acostumado com esses negócios, falei, ô, meu querido. Fiz 28 anos de casado com a Marina. Hoje eu disse para ela, o meu amor por você não tem variação. A mesma intensidade de amor do primeiro dia é a mesma hoje. Nossa vida é uma só, é junto. Tudo junto. Um só corpo, um só coração, um só pensamento, uma só confusão, uma só briga. Também tem, não é? Mas somos um só. As pessoas já estão casando separadas. Criação de filhos, independência, namoro. O que a sabedoria humana ensina sobre namoro? Não é mais santidade, não é mais a castidade do namoro, não é mais a pureza do namoro. Vai ficando aí. Vai vivendo aí. Vocês têm que se experimentar primeiro para ter certeza de que vocês vão casar. Quem é que está ensinando isso? É a palavra de Deus? Não. Saul agiu por sua própria conta, pelo seu próprio achismo, e tem muitos crentes fazendo isso. É insensatez quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós agimos por conta própria. Presta atenção, gente, é nos detalhes. Você aceitou Jesus como Senhor, você conhece a palavra, mas você age segundo a sua sabedoria, e você não entende muito bem porque que as coisas não estão dando certo. Você não entende muito bem porque que a sua alegria não é plena, porque que a sua satisfação não é total. Porque talvez você esteja igual Saul, recebeu um grande chamado, mas na hora de agir, você age, você cria filhos, você parte para o relacionamento conjugal, você constrói a sua casa, a sua família, a sua vida, baseado no seu entendimento de vida e não naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É só uma brincadeira, viu? Que eu vou falar agora. Mas a gente estava numa reunião, né? A Marina, o Wesley também estava, a Emília, tinha um outro casal aí também. E eu falei assim, quem? A Yara aqui, né? Eu falei, agora eu falei aquela brincadeira, né? Estou ensinando a minha mulher a prova de que está dando tudo certo é quando ela me chamar de Senhor. E a mulherada, não, isso nunca vai acontecer. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que tratar seu marido desse jeito, viu, irmã? Isso é uma brincadeira. É claro que não é isso. Não é chamar de Senhor. Mas maridos precisam amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E as suas esposas precisam ser submissas aos seus maridos, como a igreja é a Cristo.
Os filhos precisam honrar os seus pais, como a Bíblia manda. E os pais precisam honrar os seus filhos, como a Bíblia manda. Isso é sensato. Não é sobre o que eu penso sobre a vida, mas o que a palavra de Deus diz. Segundo ponto, segundo passo nessa trajetória da tragédia, está aí no capítulo 13, verso 13. E disse Samuel: você agiu como tolo, Saul. E qual foi a tolice dele? Ele vai dizer: desobedecendo ao mandamento que o Senhor, teu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, disse Samuel, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha só que coisa, gente. Além do mais, Saul apresenta uma questão de caráter. Ele é desobediente. A insensatez dele se revela na sua desobediência à palavra de Deus. Então, no capítulo 13, nos versos 11, na parte B do verso, né? A parte B do verso 11 e o verso 12 diz assim: Saul respondeu: quando eu vi os soldados, quando eu vi que eles estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos, eu pensei, olha o achismo, olha a insensatez, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Não parece uma coisa legítima? Mas ele estava desobedecendo a palavra de Deus. Presta atenção, muita gente diz que obedece ao Senhor. Saul também pensou que obedecer ao Senhor era fazer coisas religiosas. O que isso significa? Pessoas pensam que obedecem ao Senhor porque tomam ceia. Pessoas pensam que obedecem ao Senhor porque entregam dízimo. Pessoas pensam que obedecem ao Senhor porque leem a Bíblia, ou porque vêm à igreja. Nós obedecemos ao Senhor quando nós obedecemos a sua palavra. É assim que nós obedecemos ao Senhor. As Escrituras sagradas, ela é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Então eu obedeço ao Senhor quando eu observo a palavra de Deus e obedeço a palavra de Deus. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. E mais difícil também. O sacrifício é uma forma de obedecer, mas sozinho ele não vale nada. Ok? Eu obedeço a Deus não é realizando coisas religiosas. Eu obedeço a Deus obedecendo a palavra dele, que certamente me conduzirá a uma vida religiosa. Mas o princípio básico é obedecer a palavra de Deus. Jesus disse o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo? Já pensou nessa fala de Jesus? Pastor Paulo, você vive me chamando de Senhor, você até canta. Você até canta. Mas você não me obedece, de fato. E, Senhor, aonde que eu não te obedeço? Você não me obedece quando você não obedece a minha palavra, aquilo que eu mando você ser e fazer. Entende isso? Deus não vai vir no ouvido da gente dando ordem todo dia. Você deve ir para a esquerda. Esses dias eu vi um vídeo de um trans famoso, muito famoso. Ok? Era uma moça bonita, filha de uma mãe símbolo sexual, e que agora virou um rapaz. Até bonito, viu? Não dá nem para competir. Era mulher, mulher sempre é bonita, virou um homem bonito, né? E estava dando uma entrevista. E alguém provocou ali na entrevista sobre se você voltaria a ser mulher. Você voltaria ao ponto zero? A forma original? Dava um reset aí, nesse preset todo que você colocou aí, e volta o original de fábrica? A pessoa disse o seguinte: olha, se Deus, eu amo tanto ao Senhor, eu gosto tanto do Senhor, Deus é tão importante para mim. A pessoa falou, olha o que ela falou, Deus é tão importante para mim. Eu já passei em várias religiões e Deus sempre foi o centro da minha vida. Deus é tudo para mim. Se Ele falar para mim fazer, ou melhor, se Ele falar para eu desfazer, eu desfaço. Mas Deus precisa falar comigo. Mas como é que Deus vai falar?
Como é que vai ser isso? Ele vai baixar aqui? Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico diz assim: Abraão, pede a Lázaro que vá em um dos meus irmãos e diga a eles toda a verdade, para que eles não venham para cá, para onde eu estou. Vai lá e fala com eles, manda Lázaro lá. E Abraão responde: opa, peraí, irmão. Ainda que eu mande Lázaro lá, eles não vão acreditar. Pode ir um anjo, pode ir um fantasma, pode ir qualquer coisa, não vai mudar. E Abraão diz assim: olha, faz o seguinte, eles já têm a lei e os profetas, ouçam o que eles dizem. Deus se revela e fala aqui, ó, através da sua palavra. É isso que você precisa saber. E tem gente esperando o anjo vir mandar mudar. Tem gente querendo viver experiência sobrenatural para mudar. Não vai mudar. A mudança está na obediência da palavra de Deus. Por isso Jesus disse: por que vocês estão me chamando de Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? O problema de Saul era justamente isso. A palavra de Samuel, naquele momento, era a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor disse a Saul: você não tem que sacrificar, você tem que esperar. E ele desobedeceu a palavra do Senhor. Olha os passos da tragédia. Primeiro, eu sou insensato, eu não tenho sabedoria divina, eu uso sabedoria humana para construir a minha vida e as minhas decisões. Depois eu dou o segundo passo, que é o passo do desobedecer a palavra de Deus. Eu vou fazendo do meu jeito. E temos o terceiro passo aí no capítulo 13, verso 14, quando ele diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá, Saul. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder do seu povo, porque você não obedeceu o mandamento do Senhor. Presta atenção. Não obedecer é não aplicar a palavra de Deus na vida. Essa é a maior prova da desobediência. Imagina que você pede ao seu filho diversas vezes para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E você pergunta para ele: você entendeu? Ele diz: entendi, mas ele não faz. Terceiro erro de Saul era não aplicar a palavra de Deus na sua vida. Quantas pessoas entram na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, mas não aplicam na sua vida, não é? Na sequência de Lucas 6,46 que a gente leu, quando Jesus fala: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem? Jesus compara o homem que ouve e obedece ao que não ouve e não obedece. Ouvir e não obedecer é uma ilusão. Ok? Ouvir a palavra de Deus, presta atenção nisso. Ouvir a palavra de Deus e não aplicar na sua vida é uma ilusão. A palavra de Deus é regra de fé e prática. E a eficácia não está apenas na sua leitura, mas na sua aplicação. Então, ler é cognitivo. Aplicar é uma decisão do coração. Eu leio, é cognitivo. Eu elaboro sobre aquilo. Mas colocar aquilo na minha vida é uma decisão do meu coração. Eu posso passar a vida inteira lendo que devo ir por todo mundo pregar o evangelho e nunca falar de Jesus às pessoas que estão próximas de mim. Mas eu entendi que devo ir. Eu li sobre ir. Eu entendi, eu compreendi, mas eu não aplico. Ok? Eu posso passar a minha vida inteira na igreja e nunca convidar ninguém para vir a um culto. Por mais que eu entenda na palavra de Deus que devo fazer isso. Um homem pode ler a vida inteira que deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e nunca dar provas desse amor. Uma mulher pode saber de cor e salteado que deve ser submissa ao seu marido, mas ela vive uma vida de insubmissão a ele. Ela sabe cognitivamente, ele sabe cognitivamente. Um filho aprende na igreja que ele deve obedecer aos seus pais, mas ele pode viver em desobediência e rebeldia. Ele se torna uma desonra para a sua família, mas ele sabe que deve honrar o seu pai e sua mãe. Ele leu na palavra de Deus. Então, uma coisa é cognitiva, a outra quando eu aplico na minha vida. Né? Então, nós sabemos que devemos dar o nosso melhor ao Senhor.
e ao próximo, mas nós podemos passar a vida inteira como avarentos e egoístas. Isso é fato. A palavra de Deus diz, eu ouço ela, eu compreendo ela, mas eu não aplico. Por isso que Saul foi tão sonso. Ele dizia para Samuel, Samuel, eu estou fazendo, mas ele não estava. E uma das piores atitudes de um crente é tratar justamente a vida espiritual levianamente, com atitudes de mediocridade espiritual. A gente sabe que devemos dar o nosso melhor ao Senhor, mas a gente não dá. Pequenas negligências revelam que o nosso coração não está nas mãos do Senhor. Pequenos detalhes, foi o que Saul aconteceu com ele. Essas coisas revelavam que Saul não está nas mãos de Deus. Saul obedeceu algumas coisas, mas obediências parciais não representam nada. Entenda isso. Não existe meia verdade, não existe meia mentira, não existe meio pecado, não existe meia obediência. A obediência é plena e é total, e é essa que traz frutos para nós. Como aquele hino que diz, metade, o quê? Só a Marina que sabe esse hino? Como é que é o refrão dele mesmo? Hein? Essa parte não é refrão, né? Não é conta as bênçãos esse hino? Não? Sabe não, Clara? Metade nunca se contou. Era assim? Isso é muito antigo, gente. Não se canta mais isso. Não se canta mais isso. Não, não é esse. É esse pedacinho? É um hino do cantor cristão, né? Metade nunca se contou. No reino de Deus, metade não se conta. Então, o que Saul fazia? Ele obedecia algumas coisas. Algumas coisas ele fazia. Lá no capítulo 15, versos 13 a 20, diz assim, quando Samuel o encontrou, Saul disse a ele, o Senhor o abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha o relato dele. Olha o relato de Saul, desculpa. Ele diz assim para Samuel, o Senhor o abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? E que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Veja bem como que ele tenta buscar uma legitimidade na coisa. Eu estou fazendo algumas coisas. Pastor, eu venho à igreja. Pastor, eu oro. Pastor, eu sou fiel. Pastor, eu creio em Deus. Pastor, Deus é tudo para mim. É o que ele está falando para Samuel, não é? Samuel então disse aí no verso 16, fica quieto, cara, fica quieto, ok? Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul, então me diz, verso 17, Samuel então disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor não ungiu você como rei sobre Israel e não enviou você numa missão, ordenando nessa missão, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Verso 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Saul então disse, mas eu obedeci ao Senhor. Está aí no verso 20, não é isso? Verso 20. Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Olha só que coisa. Eu cumpri. Presta atenção, não é porque a gente faz algumas coisas que parecem ser mais fáceis ou mais aparentes que nós temos o direito de não fazermos outras. A questão da vida nem sempre está nas coisas que eu faço, mas nasquelas que eu deixo de fazer.
E aqui a gente vê nitidamente que nos passos da tragédia eu tenho um homem insensato, desobediente, que não aplica a palavra de Deus na sua vida. Depois aí no verso 28 do capítulo 15, nós temos o triste fim de Saul. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Uma série de sucessivas atitudes levou esse homem a experimentar o dissabor do abandono de Deus. Um homem que foi elevado a uma alta posição, agora experimenta a mais baixa decepção. Ele tinha tudo para viver o melhor de Deus, mas ele optou por viver negligenciando detalhes da palavra de Deus. O que a gente pode aprender dessa história? Vamos concluir isso? O que a gente aprende dessa história? Primeiro, presta atenção. Adorar corretamente é melhor do que cumprir regras. Fazer a coisa certa, adorar da maneira como Deus exige, é melhor do que cumprir regras. Não é sobre estarmos aqui nesse templo, mas é sobre as atitudes e motivações do coração. Existe algo que é maior do que cumprir as exigências da lei, tem a ver com o temor, com a reverência e com o respeito ao Senhor. É sobre a nossa oferta de gratidão, de amor ao único que é responsável pela nossa salvação. Então, mais do que cumprir regras, eu preciso adorar como Deus quer ser adorado. Mas não é só isso. Adorar também é obedecer. Não podemos ficar apenas com o romantismo cristão. Ele é nosso Senhor. Ele exige de nós que sejamos fiéis e obedientes. Ele é Senhor, Ele é soberano. Nós reclamamos muito do porquê Deus faz ou deixa de fazer por nós, mas obedecemos muito pouco ao que Ele nos ordena na sua palavra. São detalhes. Deus exige obediência completa para nós. Não existe meia obediência. O trabalho de Deus é completo e a gente não pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Ele, ou servimos a nós mesmos. Não existe meio termo nisso. Não é? Um bom filho escrutina o pensamento dos seus pais para lhes agradar em obediência, reverência e honra. A vida e a família de um crente deve ser construída em obediência à palavra revelada e não segundo o seu próprio entendimento. Violar uma ordem de Deus é a maior insensatez da vida de uma pessoa. Eu aprendo também que a palavra precisa ser aplicada. Conhecer a palavra de Deus e não aplicar é tolice. E é tolice porque é um comportamento destrutivo. Não foi isso que nós lemos hoje de manhã no culto? O Tom pregou aqui para nós? Vou compará-lo a dois homens, um que constrói sobre a rocha e outro que constrói sobre a areia. Como é que é a frase, Tom? Tudo que não é rocha é o quê? É areia. Né? É destrutivo não aplicar a palavra de Deus, é tolice, porque é destrutivo. Aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, olha para a sua vida. Que tipo de frutos você tem colhido? Amargos ou doce? Se doce, parabéns para você. Você está no caminho certo. Se isso é verdadeiro, parabéns para você. Mas se é amargo, presta atenção em como você está aplicando ou não a palavra de Deus na sua vida. Talvez você esteja ouvindo muito, mas aplicando pouco. Você lê muito, mas vive pouco. Ensina muito, mas aprende pouco. Eu quero encorajar você a aplicar a palavra de Deus de verdade na sua vida. De verdade. Você quer experimentar novos resultados? Viva debaixo da palavra de Deus. Eu quero encorajar você a dar um basta na meia obediência. Meia obediência. Chega de eu não concordo. Viva a palavra de Deus e pela palavra de Deus. E deixa o resto com Deus.
Faz essa prova do Senhor. A gente gosta muito de fazer prova trazendo as coisas no dízimo, né? Faz essa prova do Senhor. Senhor, eu quero viver a tua palavra com integridade. Aplicar isso. Nos passos da tragédia, eu vou encontrar insensatez, agir por conta própria, desobediência e negligência da aplicação da palavra de Deus à vida da pessoa. Da glória à queda, do dia e da fase maravilhosa, a tragédia e a amargura da vida. O que tem nesse caminho? Insensatez, desobediência e não aplicabilidade da palavra de Deus. Vamos encerrar. A gente podia encerrar. Helder, coloca para a gente o Salmo 119, versos 33 a 40. Olha o que diz essa palavra para a gente encerrar, ok? Logo depois desse encerramento, a gente vai cantar uma estrofe aqui, e isso, maravilha. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, diz o salmista, e a eles eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer até o fim. Né? Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça. De que jeito? De todo o coração. É no coração. Tá? Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele eu encontro o quê? Satisfação. Olha que coisa maravilhosa. Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. E nós estamos cheios delas, né? Me faz viver nos teus caminhos. Cumpre a tua promessa para com teu servo, para que tu sejas temido. Amém? Vamos ficar de pé? Pode tocar.